Quantas vezes a gente olha para trás e pensa: eu perdi tempo demais. Se eu tivesse começado antes, agora já era. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade poderosa. Enquanto há vida, há esperança. E enquanto Deus está no controle, nunca é tarde demais para recomeçar. Você pode ter fracassado, você pode ter se desviado, pode ter feito escolhas erradas, mas Deus não desistiu de você e o tempo que parece perdido, Ele pode restaurar. A palavra diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que isso quer dizer? Que todo dia é uma nova chance, todo amanhecer é um convite divino para recomeçar. Você não precisa esperar o momento perfeito, o momento é agora. Deus não está olhando para o seu passado com julgamento, Ele está olhando para o seu coração com amor. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes você caiu, hoje Deus te convida a recomeçar com Ele, com mais maturidade, com mais sabedoria, com mais fé. Moisés nasceu com um propósito. Ele foi protegido desde o nascimento, criado no palácio de Faraó, recebeu a maior educação e teve acesso a tudo. Mas um dia ele errou. Matou um egípcio em defesa de um hebreu e teve que fugir para o deserto. De príncipe virou fugitivo, de protagonista virou um esquecido. Durante 40 anos, Moisés viveu no anonimato, cuidando das ovelhas. Talvez ali ele tenha pensado: acabou, eu estraguei tudo, minha chance já era. Mas Deus não tinha esquecido dele. Foi justamente no deserto que Deus apareceu, numa sarça ardente. Foi ali que Deus disse: levanta, Moisés, eu ainda vou te usar. Volta para o Egito, eu vou abrir o mar por você. Deus chamou Moisés para recomeçar aos 80 anos, e esse recomeço foi o início do maior mover de libertação da história. Ou seja, Moisés errou, Moisés fugiu, Moisés pensou que era tarde demais, mas foi exatamente aí que Deus começou o propósito dele. Se você sente que já perdeu tempo, que falhou, que não tem mais chance, lembra de Moisés. Não é tarde demais. O recomeço pode começar no deserto. Pedro era intenso, impulsivo, cheio de fé, mas também cheio de medo e contradições. Ele prometeu que nunca abandonaria Jesus. Prometeu que estaria com ele até o fim. Mas quando chegou a hora mais difícil, o medo venceu e Pedro negou Jesus 3 vezes. Aquele olhar entre os dois depois da terceira negação foi como uma facada na alma de Pedro. Ele saiu dali e chorou amargamente. A vergonha, a culpa, o sentimento de fracasso, tudo isso caiu sobre ele como um avalanche. Talvez você já tenha se sentido assim também, decepcionado com você mesmo, achando que Deus não quer mais nada com você, pensando: eu estraguei tudo. Mas olha que lindo! Jesus ressuscita e vai atrás de Pedro, e numa conversa cheia de amor, ele pergunta: Pedro, você me ama?
Jesus não jogou na cara dele o que ele fez. Jesus ofereceu a ele um recomeço. E ali, à beira do mar, Pedro foi restaurado. Recebeu de volta a missão. E foi esse mesmo Pedro que tempos depois pregou e levou milhares de pessoas a Cristo. Pedro falhou. Pedro chorou. Pedro pensou que não tinha mais conserto. Mas Jesus escreveu um novo começo. Se você pensa que falhou demais, se você se sente indigno, lembre-se de Pedro. Deus não está te condenando. Ele está te perguntando hoje: você me ama? Então vamos recomeçar juntos. Aleluia. Escuta só, ela era rejeitada pelo povo, vivia fugindo dos olhares, indo buscar água no horário mais quente do dia, só para não cruzar com ninguém. Ela já tinha tido 5 maridos e o homem com quem vivia agora nem era seu esposo. Naquela época, isso era sinônimo de escândalo, desprezo e condenação. Mas um dia, Jesus senta ao lado dela no poço, mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo toda a história, mesmo sabendo dos erros e das feridas, ele começa a conversar com ela, com delicadeza, com propósito. E no meio daquele diálogo, ele revela: eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Foi ali, naquele poço, naquele momento simples, que essa mulher descobriu que ela podia recomeçar. Jesus não só falou com ela, ele revelou a identidade dele para ela, algo que ele não fazia com qualquer um. A mulher largou o cântaro e correu para a cidade. Foi ela, uma mulher rejeitada, quem anunciou Jesus aos outros. E muitos creram por causa da transformação que viram nela. Ela tinha vergonha, ela se escondia, mas depois de encontrar Jesus, ela se tornou mensageira de esperança. Aleluia! Talvez você esteja assim, carregando vergonha, tentando se esconder, achando que ninguém te entende. Mas Jesus te encontra onde ninguém mais quer te encontrar e te mostra que você é escolhido para recomeçar. Lázaro estava doente. Suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar Jesus. Mas Jesus demorou 4 dias para chegar. E nesse tempo, Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente apareceu, Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava em Jesus, mas achava que agora era tarde demais. Já tinha passado, já era, não havia mais o que fazer. Mas Jesus não tinha perdido o controle da situação. Ele estava prestes a mostrar que até aquilo que morreu pode recomeçar. Diante do túmulo, Jesus deu uma ordem: Lázaro, venha para fora. E sabe o que aconteceu? O morto ouviu, o impossível obedeceu, a vida voltou. Aleluia! Lázaro reviveu. Depois de 4 dias, depois do choro, depois da perda, Jesus mostrou que para ele nunca é tarde demais. Talvez você esteja assim, sentindo que um sonho morreu, que um relacionamento morreu, que a alegria morreu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ainda chama pelo nome. Jesus ainda manda a vida voltar. Jesus ainda traz recomeços onde o mundo só vê fim. O que hoje está em luto vai florescer. Deus não terminou, Ele só está preparando
a ressurreição. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e só vê os escombros, restos de planos que não deram certo, lugares onde a dor parece ter vencido, cicatrizes que gritam, você falhou. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Na Bíblia, Deus nunca escolheu os perfeitos, Ele escolheu os disponíveis. Aqueles que, mesmo quebrados, disseram, eis-me aqui. Abraão mentiu, mas recomeçou. Davi caiu, mas recomeçou. Raabe era uma prostituta, mas recomeçou. Ruth era viúva, mas recomeçou. Paulo perseguiu cristãos, mas também recomeçou. Deus não cancela ninguém, Ele transforma histórias. Ele pega o que o mundo chama de fim e escreve começo de um novo capítulo. Aleluia! E se tem uma coisa que você precisa guardar no coração hoje é: não importa onde você parou, não importa quem foi embora, não importa o que quebrou dentro de você, você ainda pode recomeçar. Recomeçar com mais sabedoria, recomeçar com mais maturidade, recomeçar com mais fé, recomeçar com mais sede de Deus. Você não é o seu erro, você não é o seu passado, você não é o que fizeram com você, você é o que Deus diz que você é: escolhido, perdoado, restaurado, amado. E sabe o que é mais lindo? O tempo que parece perdido, Deus pode devolver. Olha o que ele diz em Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Aleluia! Hoje eu quero declarar sobre a sua vida: não é tarde demais, você ainda pode começar de novo. O seu passado não define o seu futuro. Os seus erros não cancelam o que Deus escreveu sobre você. Aquilo que morreu vai ressuscitar. E em nome de Jesus, eu profetizo, vai ter recomeço sim. Vai ter renovo, vai ter restituição, vai ter porta aberta onde antes havia parede. Vai ter nova história escrita pelas mãos de Deus. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a sonhar, você vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas eu recomecei e hoje eu sou prova viva do que Deus pode fazer. Aleluia! Receba essa palavra. O que te feriu não vai parar. O que acabou não foi o fim. O que foi perdido, Deus vai restaurar. O que foi chorado, Deus vai transformar em alegria. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua glória eterna, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia! Querido Deus, hoje eu venho pedir que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que elas sintam a Tua presença poderosa que renova, restaura e transforma. Pai, eu peço que o Senhor dê forças para quem se sente cansado, que traga esperança para quem acha que não há mais saída, que cure as feridas que ninguém mais vê e que renove a fé daqueles que duvidam do recomeço. Senhor, que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, que a Tua paz invada as mentes e os corações, que o amor que nunca falha alcance cada vida e que a certeza do Teu cuidado
traga conforto e alegria. Eu declaro que não é tarde demais, que o novo já está começando e que cada passo dado, mesmo pequeno, é um passo em direção ao teu propósito. Obrigada, Senhor, por nunca desistir, por levantar aqueles que caem e por escrever histórias de vitória e renovo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de uma direção de Deus e comente aqui: eu creio no recomeço. Juntos vamos declarar que nunca é tarde demais para recomeçar. Sua fé pode mudar a vida de alguém hoje. Um forte abraço, Sara Amorim.